Vamos dar uma boa noite aqui para todo mundo, que eu comecei a gravar. Vamos dar uma boa noite novamente. E agora eu vou compartilhar uma tela com as irmãs. Pronto. Bom, então o que nós vimos? Nós vimos a idolatria no sentido de adorar imagens, datas festivas, símbolos pagãos. A gente viu a idolatria tanto no Velho Testamento, que era uma idolatria pagã dos povos em volta de Israel, que era uma tentação muito grande para eles, servindo de laço e tudo mais. Nós vimos também que no Novo Testamento a idolatria, Satanás mudou um pouquinho de estratégia, não é? Ela trouxe o cristianismo para dentro da idolatria, a idolatria passou a fazer parte da vida dos cristãos, quando no ano, por volta do ano 300 depois de Cristo, aquele imperador encampou o cristianismo como religião oficial do império, e a gente viu também que várias coisas que nós fazemos hoje repercute desde aquela época, o paganismo, a idolatria de vários deuses. Então, aquilo tudo foi trazendo situações que até hoje nós convivemos com ela. E muitas vezes nós convivemos com essas situações e a gente pode pensar assim no nosso coração: e se a gente for atrás de tudo que é paganismo, a gente não vai sair do canto, a gente não vai deixar de viver. É uma forma de pensar assim. A gente pode chegar e dizer: Deus disse que ele abomina a idolatria, mas tem gente que vai dizer: mas se eu achar que tudo é idolatria, se Natal é idolatria, festa junina é idolatria, não sei o quê. Então ela vai dizer assim: se eu for fazer assim, eu vou deixar de viver. Então isso é um pensamento que existe. Outras pessoas passam quando descobrem que aquilo é idolatria, elas deixam de praticar. Então, a gente vai, cada uma, decidir no nosso coração, através da leitura da palavra, através da oração, buscar saber até que ponto a gente dá conta de deixar de fazer determinadas coisas que a cultura trouxe para os nossos dias, que a gente se converteu e continuou praticando, porque a gente também, muitas de nós vêm de uma idolatria, principalmente o catolicismo. A gente nasce já católica romana, não praticante às vezes, mas a gente é batizado e acaba se trazendo toda aquela série de paganismo que eles trouxeram para dentro da religião, que é denominada cristã, né? Então, cada uma de nós vai decidir no seu coração o que você vai dar conta de deixar de fazer, o que você vai achar que aquilo é idolatria, que agride, que afronta o seu Deus, tá certo? Mas a gente vai ver agora outro tipo de idolatria. Deixa eu deixar aqui. Olha, outro tipo de idolatria, duas outras situações que Deus chama de idolatria, duas outras situações na Escritura que ele diz que aquele comportamento é um comportamento exatamente igual ao de idolatria, tá certo? E são sutis, são comportamentos, são idolatrias sutis. Então, tem uma sutileza que a gente nunca acha que aquilo que a gente está fazendo ou agindo é uma idolatria, mas Deus diz que aquele comportamento é um comportamento de idolatria. Então, a gente deve atentar e rejeitar. A gente vai verificar, eu tentei colocar aqui um coraçãozinho todo comido, como se fosse meio cheio de ossos, né? E aqui um coração todo remendado, todo rasgado. Eu queria mostrar para as irmãs nessa figura uma pessoa que tem uma carinha aqui até bonitinha, mas quando a gente vê por dentro, ela pode estar dentro da igreja, ela pode estar frequentando uma igreja cristã, mas dentro do coração dela, ela tem esses dois comportamentos que ela não abre mão dele, por dois motivos: ou porque ela nunca conheceu o Senhor, ou porque ela está sendo muito teimosa, e ela corre o risco de Deus tratar isso com ela, de verdade, em algum momento da vida dela, né? Então, vamos ver esses dois comportamentos. Quais são? Antes de ver esses dois comportamentos, a gente precisa frisar uma informação. Os verdadeiros valores devocionais têm Deus como primazia. Não tem como a gente dizer assim: eu tenho devoção a Deus, eu amo a Deus, eu realmente creio que Deus me salvou, se nós não tivermos Deus como primazia, como prioridade na nossa vida. Então, o verdadeiro valor, o amor que você tem a Deus, se você verdadeiramente tem, Deus vai estar na prioridade da tua vida. Ele diz lá Deus disse em Êxodo 23, diz assim: não terás outros deuses diante de mim.
Aí eu volto a frisar, nós já vimos aqueles deuses de ídolos e de deuses, deuses que não são deuses, a gente viu que aparentemente, a gente está um pouco distante de ficar se prostrando diante daqueles ídolos, não é? Mas Jesus disse também, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Os teus sentimentos, o teu intelecto vai estar voltado para Deus, para devoção verdadeira ao Deus único e verdadeiro. Tanto Deus disse no Velho Testamento, como o Deus Filho disse no Novo Testamento. Então, eu queria que as irmãs pensassem um pouquinho comigo. Deixa eu fechar aqui um pouquinho, porque agora o negócio veio feio. Que as irmãs pensassem um pouquinho comigo sobre Deus não é uma divindade distante, Deus não é um Deus que você não acessa, Deus não é um Deus que você não possa falar com ele, Deus não é um Deus como Baal, que você tinha que levar uma criança ou um ser humano para ofertar para ele, para que ele pudesse te dar bênçãos, não é? Ele fez tudo já que tinha que fazer por nós. A gente só precisa acessar Deus através o véu foi rasgado. Cristo abriu o caminho para que a gente possa ter acesso a Deus. Então, ele não é uma divindade distante, uma pessoa que a gente não possa ter contato. Essa pessoa, porque Deus é uma pessoa, ele se revelou através das Escrituras. Então, quando a gente pensar nas dificuldades que nós temos com relação a esses dois comportamentos que nós vamos ver, a gente precisa saber que esse Deus é um ser pessoal e que ele está nas Escrituras, tudo que a gente precisa conhecer dele está nas Escrituras. E a forma como a gente deve se dirigir a ele é através da oração, tá certo? Então, a gente precisa saber que da forma como a gente se relaciona com Deus, acredita e diz que se relaciona com Deus, esse Deus deve determinar todos os motivos, deve orientar tudo que diz respeito à nossa mente, aos nossos pensamentos, ao nosso intelecto, às nossas crenças, o conjunto de crenças que nós temos. Deus deve determinar, deve orientar esse conjunto de crenças. Então, a nossa mente deve estar orientada e voltada pela orientação total de Deus. Também as nossas emoções, o nosso coração, deve ser determinado por esse Deus que se revelou nas Escrituras. O nosso coração, as nossas emoções. Eu vou dar um exemplo de emoção. Se a gente costuma ficar com muita raiva de alguma coisa, e Deus diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, então a gente deve determinar aquela emoção que a gente tem o hábito histórico de ter através da palavra de Deus, e a gente deve mudar a nossa emoção, tanto nossa mente como nosso coração. Também Deus vai determinar as nossas escolhas. O que nós vamos optar pela nossa vida? Ontem no curso foi muito interessante, ela deu um esqueminha muito legal mesmo. Então, a gente deve, desde o princípio até o fim das nossas atitudes, deve estar orientada pela palavra de Deus, por esse Deus pessoal que nós conhecemos e que a gente diz que nos salvou. Então, se a gente decide todos os dias, como foi falado ontem, a gente toma decisões. E essas decisões precisam estar orientadas pela palavra de Deus, por esse Deus. Também, o modelo de vida que nós temos. Se a gente diz que crê nesse Deus, a gente precisa ter um modelo de vida que revele realmente, através da nossa vida, esse Deus para as outras pessoas. Porque o incrédulo é o primeiro que vai apontar para a gente e vai dizer assim, e ela diz que crê em Deus. E ela diz que é crente. Se a gente não tiver a mente, os pensamentos, as emoções, o nosso coração, as nossas escolhas, o modelo de vida que nós temos, se isso não for determinado por esse Deus pessoal, a gente vai estar cometendo pecado. O pecado, eu falei que tinha duas situações de pecado, não é? Um pecado que a gente vai verificar é o pecado da obstinação, tá certo? A obstinação é um pecado de idolatria. E o que é obstinação? Obstinação, ela é conceituada como sendo teimosia, insolência, arrogância e presunção. E muitos outros adjetivos, mas vamos ficar nesses. A obstinação, uma pessoa obstinada é uma pessoa teimosa. Vamos pensar um pouquinho o que é teimoso? Eu queria que as irmãs agora, por favor, para a gente não ficar só eu falando, as irmãs poderiam abrir um pouquinho aí o microfone. Quem pudesse me dizer um exemplo de uma pessoa
obstinada, uma pessoa teimosa. Vamos abrir, uma pessoa abre o microfone e diz, vamos dizer o que seria uma pessoa obstinada, uma mulher obstinada, no sentido de teimosia. Jezabel. Jezabel é um excelente exemplo de teimosia. E o que, que a gente pode agir na nossa vida diária que poderia mostrar que nós estamos obstinadas, estamos teimosa? Quer ver? Repita a pergunta. A pergunta é: o que a gente pode dar de exemplo de um comportamento de uma mulher, seja do nosso, seja de alguma mulher que a gente viu, que pode demonstrar que essa pessoa é uma pessoa obstinada no sentido de teimosia? Por exemplo, ela pode ser no trabalho, pode ser em casa, com o marido. Se ela tem, por exemplo, uma coisa que o marido pediu para ela não fazer, pediu para que ela não agisse daquela forma, e a pessoa continua agindo de forma teimosa. Essa pessoa está sendo obstinada? Está sendo obstinada. Olha outra coisa interessante que a obstinação é conceituada. Insolência. Insolência é uma pessoa que não tem respeito. Ela não vai ter o devido respeito pelas pessoas. Ela é uma pessoa insolente, ela não acata nada de ninguém. É outro conceito de obstinação. Ela é mais importante do que todo mundo, então ela vai ser uma pessoa que não vai acatar o comportamento de outro, ou uma orientação, ou uma solicitação que outra pessoa faça. Arrogância. O que a pessoa arrogante faz? Um comportamento que uma pessoa arrogante tem? Quem poderia lembrar de um comportamento? Que uma pessoa arrogante... Eu estou querendo que alguém fale uma palavra-chave para essa palavra obstinação. Como? Se acha melhor que as outras, ela é arrogante? Se acha melhor que as outras? Arrogância se acha melhor que as outras. Presunção também. Ela presume sem ter o conhecimento do fato, mas na cabeça dela ela já sabe tanto daquilo que ela é presunçosa. Ela sabe tudo que aconteceu, tudo que alguém vai fazer, ela conhece já, porque ela é presunçosa. A obstinação é quando uma pessoa não abre mão dos seus próprios conceitos. Ela é teimosa, insolente, arrogante e presunçosa porque as convicções dela são melhores e maiores do que a de todo mundo. Isso falando no plano pessoal, no plano individual, no plano humano. E com relação a Deus? Olha o conceito, qual é? Sempre que o crente teme manter uma afeição excessiva às próprias convicções, sempre que aquele crente tem um apego excessivo de uma forma muito grande às suas próprias convicções, aos seus próprios pensamentos, às suas próprias ideias, acima da palavra de Deus, essa pessoa é uma pessoa, segundo a palavra de Deus, obstinada. E a palavra de Deus diz que a pessoa obstinada é como o pecado de idolatria. Então, eu queria só, antes de passar para outra parte, eu queria que as irmãs, por favor, pensassem um pouquinho comigo. Vocês viram? Quem aqui não já ouviu uma crente que diz assim, mas eu não acho assim não, irmã. Eu não acho assim não. O pastor prega, o pastor explica, a irmã explica, a outra irmãzinha explicou. Não, mas eu não penso assim não, irmã. Não, de jeito nenhum. Não é? É uma pessoa obstinada, a convicção dela é mais forte. Além do convívio com ela ser um convívio dificílimo, a convicção dela é mais importante do que a própria palavra de Deus. E isso é que é ser obstinado. E a palavra de Deus diz que a obstinação é como o pecado de idolatria. E a gente está passando pelo Velho Testamento e está vendo que não existe um pecado mais condenado por Deus do que a idolatria. Como nós vimos, ele é a base para os demais pecados. Por quê? Porque a gente aparta Deus da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, se afasta de Deus, vai adorar um ídolo fabricado pela nossa cabeça. Na verdade, o que nós estamos adorando de verdade somos nós mesmos, né? Porque a gente cria o ídolo na nossa mente do que a gente acha, como que a gente acha que ele deve atender a gente. Então, a obstinação é isso, é o pecado de idolatria. Então, vamos aqui. Eu coloquei aqui, eu queria que as irmãs vissem aqui, tanto a pessoa pode ser uma menina nova, como as meninas que estão assistindo, como pode ser uma pessoa muito idosa. Se essa pessoa tem uma preferência
por suas convicções, maior do que a submissão à palavra de Deus, ela está sendo obstinada. Aí nós vamos ver um exemplo muito bom de obstinação, tá certo? Nós vamos ver um exemplo de obstinação, e esse exemplo é impressionante. Eu quero que as irmãs acompanhem comigo. Vamos, por favor, todo mundo, para... Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Vamos todo mundo para 1 Samuel 15. Eu quero que todo mundo abra, por favor, 1 Samuel 15, porque a gente ali começa a perceber os passos da nossa obstinação. E se não é da nossa, é daquela que está do nosso lado, é do nosso esposo, do nosso filho. A gente precisa primeiro olhar para a gente, depois para olhar para as pessoas que estão do nosso lado, para ajudá-las ou para não participar, não ser co-participante do pecado delas, tá certo? Vamos lá, vamos lá. Essa história acontece porque vocês lembram quando os israelitas passavam, estavam saíram do Egito, estavam passando pela península do Sinai, ali por toda a península do Sinai, atravessando aqueles 40 anos que eles passaram, atravessando o deserto até chegar na Terra Prometida. Teve um povo que Moisés pediu para que eles deixassem os israelitas passarem. E eles disseram que não podia passar. Eles disseram, olha, a gente paga o que a gente comer, a gente paga a nossa água, a gente faz... Não pode, não quero passar. E houve guerra, e eles condenaram e não deixaram de forma alguma o povo passar. E diz que quando o povo foi passando, ele pegava aquele povo, que ficava, os israelitas que ficavam atrás, os mais fracos, os mais fracos, os que estavam para trás, eles iam pegando e matando. Então, Deus disse que ele iria julgar aquele homem, aquele povo. Eles são os amalequitas, tá certo? Então, essa história, quando Saul assumiu o reinado, Deus disse para ele, mandou uma palavra para ele dizendo que ele iria executar o juízo dele sobre os amalequitas, tá bom? Então, nós estamos aqui, na nossa história é essa. Diz assim, 1 Samuel 15, 1. Disse Samuel a Saul, ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Tá certo? Ele disse, ouve as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, castigarei a Amaleque por aquilo que fez a Israel. Aí Samuel lembrou para Saul o que tinha acontecido na saída do Egito. No 3 ele diz assim, vai e destrói totalmente tudo o que tiver. Não poupe homem, mulher, menino, criança de peito, boi, era para matar tudo. Ovelha, jumento, tudo. O juiz de Deus era para acabar com os... Menina, me engasguei. Para acabar com os amalequitas. Saul, então, convocou o povo e foi lá para executar o juízo de Deus. Espera aí, gente, deixa eu... Coisa. Então, o povo, Saul foi lá executar o juízo. Olha que coisa interessante. A pessoa obstinada, ela não é obstinada, ela não é contra a tudo que a palavra de Deus diz, não. A pessoa obstinada é contra tudo aquilo que a palavra de Deus diz, que vai de encontro às convicções pessoais dela. É esse o detalhe que a gente tem que perceber. Ele começou indo lá e executando o juízo. No versículo 6, o que ele disse? Tinha um povo que estava no meio dos amalequitas, que chamava os queneus. Aí ele disse, olha, saem do meio desse povo dos amalequitas, seus queneus. Senhores queneus, saiam do meio deles, porque a gente vai matar todo mundo, e para que a gente não destrua vocês também, saiam do meio deles. Então, ele até aí estava querendo cumprir o que a palavra de Deus diz, não é? Tá bom. Aí, o que aconteceu mais? Vamos lá para o capítulo... E ele foi e feriu os amalequitas todos, tá certo? E quando chegou lá no versículo 9, ele disse assim, ó, ele tomou vivo o rei Agag,
Saul e o povo pouparam a Agag, no versículo 9, como também o melhor das ovelhas, dos bois, dos rebanhos todos, tá certo? Do cordeiro e de tudo o que era bom. Não quiseram destruir totalmente tudo que era bom. Deus disse o quê? Destrói menino, mulher, homem, animal, gato. Ele disse até o jumento. Então não tinha dúvida da palavra de Deus. A palavra de Deus estava clara. Ele foi, tentou, começou a tentar obedecer, mas chegou num ponto que esse mandado de Deus, essa palavra de Deus, ia de encontro às convicções pessoais dele, aos interesses dele. E como ele é uma pessoa obstinada, ele começou a fazer o quê? Opa, Deus disse, mas dele nem considerou. Ele e o povo salvaram o melhor do rebanho, deixaram o rei vivo e mataram tudo que era vil e desprezível. Você vê como ele não era bobo? Ele poderia ter levado o vil e o desprezível, né? Mas não, ele levou o que era bom. E olha o que é mais sério, a gente vai descobrir depois o que ele vai dizer que ele levou o que era bom. Para quê? Então, Deus, quando viu que ele fez isso, Deus mandou a palavra dele para Samuel. Aí chegou para Samuel e Deus disse: arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Então, Deus viu que ele não agiu corretamente, Deus disse para Samuel, vai falar para ele, porque eu me arrependo de tê-lo feito como rei. E Samuel foi, se contristou muito, como ele gostava do rei Saul, e ele queria que ele tivesse andado no caminho correto. Quantas vezes nós não vemos pessoas que a gente diz a verdade, a gente diz e a pessoa continua no caminho errado, obstinada, porque não quer aprender, não quer saber o que Deus está dizendo? Então, Samuel sofria por causa da obstinação de Saul. E aí ele foi falar com Saul. Aí ele diz assim, olha, no 13 agora, eu queria que vocês fossem me acompanhar no 13, é muito interessante. O 13, olha aqui. Veio, pois, Samuel ter com Saul. Samuel foi lá com Saul. E Saul disse o quê? Leiam aí o que Saul disse. Vou dar um minutinho para vocês lerem. Vocês viram o que ele disse? O que o obstinado disse? Bendito seja o Senhor. Porque já ele havia executado a ordem do Senhor. Ele disse, já cumpri a ordem do Senhor. Você já viu? Executei a palavra do Senhor. Exatamente. Ele disse assim, bendito seja tu, Samuel. Olha, eu já executei a ordem do Senhor. Ele já tinha ido, vamos dizer, agora eu vou fazendo aqui uma aplicação. Ele já tinha ido para o culto, ele já tinha até dado ao dízimo dele, ele já tinha dado a oferta, ou sei lá mais o que, cantado. Então, ele disse, olha, eu já cumpri a ordem do Senhor. Aí, o que aconteceu? Ele tinha cumprido a ordem do Senhor? Deus disse para acabar com tudo, dizimar, acabar, julgar, porque a palavra de Deus lá atrás disse que ele julgaria aquele povo. E quando chegou no momento certo, ele julgou. Muitas vezes a gente acredita que Deus esqueceu de cobrar da gente o erro da gente. Mas Deus não esquece. Quando ele perdoa, ele perdoa. Quando a gente não pede perdão, ele não esquece o que a gente fez, que Deus não é desmemoriado, né? Então, quando ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Muitas vezes a gente não acredita, porque não foi rápido, não foi em cima da bucha, mas ele vai lembrar. Não é aquela mãe que diz assim, menino, não faz isso, se tu fizer, tu vai apanhar. Menina, não faz isso, que senão tu não vai fazer tal coisa no outro dia. Aí esquece. Mas Deus não. Ele mandou que executasse o juízo sobre aquele povo. E Saul chegou para Saul chegou para Samuel muito alegre. Oh, bendito seja tu, Samuel. Eu já executei a ordem do Senhor. E essa frase é muito conhecida e eu gosto demais, é muito engraçada, não é? Samuel olhou e disse assim, que balido é esse que eu escuto de bois e de ovelhas? E o mugido de bois? Que barulho é esse que eu estou escutando dos bois? Se tu já executaste a palavra do Senhor, como é que eu estou ouvindo barulho de boi? Ele foi para a guerra, ele não levou boi. Saul não levou boi. E ele está ouvindo barulho de boi, não é? Olha o que ele respondeu. O 15. Ao que respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois. Olha a alegação dele. Para os oferecer ao Senhor. O resto, porém, destruímos totalmente. Olha, o resto que não prestava, a gente destruiu tudo. Mas o melhor a gente trouxe para oferecer para o Senhor. Quem é que lembra de uma pessoa que trouxe o melhor que ela queria para Deus e Deus não aceitou? Caim. Deus não aceita o nosso melhor. Ele só aceita o nosso melhor se o nosso melhor for segundo a palavra dele.
Ele quer que a gente faça o que ele quer, a gente obedeça a ele. É muito difícil, porque muitas vezes a gente não entende o que é ser. Claro, a gente não entende o que é ser Deus, né? Mas o Deus eterno, criador de todas as coisas, ele é que determina tudo. Ele diz: eu firo, eu mato, eu faço viver. Agindo eu, quem o impedirá? Quem somos nós para dizer assim? Deus disse, vamos dizer um exemplo do que Deus diz: mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos. A gente, que submissão que nada, isso era naquele tempo. Hoje não é assim, não, vem, não pisa no meu calo, não. A gente está oferecendo o nosso melhor, a gente está indo para a igreja, está lendo a Bíblia, mas não está compreendendo nada, e talvez na obstinação do nosso pensamento, do nosso coração, a gente, eu só dei um exemplo, tá, gente? Mas tem todos os outros para a gente verificar, que a gente pode estar cumprindo parcialmente a palavra de Deus, ou a gente pode estar tentando dar o melhor da gente para Deus, e Deus não aceita o nosso melhor, se for contrário à palavra dele. Então, o que ele disse assim? Olha, nós trouxemos o melhor para oferecer para Deus. E o resto a gente totalmente, não é? Então, vamos lá. Aí, Glória. vamos ver Glória. aqui. Oi. O grande problema dele foi a ganância, não é? Na verdade, o pecado, não é? Primeiro, ele não foi humilde, não é? Porque não obedeceu a Deus. E segundo, ele ousou de ganância, né? Porque se Deus disse que era para exterminar, não trazer nada, não é? Então ele ousou de ganância, né? Eu concordo com a irmã, mas eu só digo uma coisa, irmã. Na realidade, ele usou de obstinação. Queria que nós ficássemos com essa palavra. Ele foi ganancioso, ele foi arrogante, ele foi não sei o quê, mas o que ele fez foi ser obstinado. E a palavra de Deus diz que a obstinação é como o pecado de idolatria. Então, é interessante, porque até quando a gente estava vendo aqueles ídolos que a gente, para se prostrar diante deles, a gente achava que aquilo ali era difícil, estava longe da gente. Mas a obstinação, essa palavra a gente precisa fixar na nossa mente para que a gente fuja desse pecado. A obstinação é quando as nossas convicções, as nossas verdades são mais importantes do que a verdade de Deus. Então, é a gente fixar nessa palavra, obstinação. Então, a teimosia, a presunção de que você tem razão. Olha, Deus tinha dito, mas ele achou que o pensamento dele era melhor do que o pensamento de Deus. Além dele ter sido ganancioso e tudo mais, não é? Por quê? Porque quando ele trouxe aqueles animais, por que ele não ofereceu dos animais dele? Tirou lá do rebanho dele para oferecer para Deus? Ele disse os melhores, como se Deus precisasse realmente daquele rebanho. Ele disse que o obedecer é melhor que o sacrificar. Então, ele foi obstinado, porque ele simplesmente desobedeceu a palavra de Deus e encheu de desculpa. É o que a gente faz hoje em dia, é o que muita gente está fazendo na igreja. A gente enche de desculpa. Vamos lá. Por que, pois, não deste ouvir a voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo? No 20. Olha o que ele diz no 20. As pessoas que são obstinadas, elas são teimosas e elas não abrem mão das convicções dela. Olha no 20 o que ele diz. Então respondeu Saul a Samuel: pelo contrário, não, tu está dizendo errado. Está tu e Deus mentindo, porque eu dei ouvido à voz do Senhor. Aí diz mais: eu trouxe o rei Agag, e o restante eu destruí totalmente, ou seja, ele cumpriu parcialmente e estava dizendo que tinha dado ouvido à voz do Senhor. E o 21 ele disse assim: agora o povo tomou do despojo as ovelhas e bois para sacrificar ao Senhor. Então, a gente precisa entender que o pecado de obstinação é quando a gente coloca o que a gente pensa, as nossas convicções, adiante da palavra de Deus. Eu sou, assim, muito submissa, assim, intelectualmente. Eu não vou dizer que na prática eu não cometa vários erros, mas pelo menos intelectualmente, quando alguém me mostra assim, essas discussões que nós estamos tendo no seminário, se Jefté, se a menina foi sacrificada ou não foi, eu escuto o que as pessoas falam e comprovo com a palavra de Deus, e muitas vezes eu mudo de opinião. Se era Samuel, não era Samuel. No começo da minha vida cristã, eu tinha convicção de que não era Samuel. Eu ouvi, estudei, participei de vários debates. Hoje eu tenho convicção de que é Samuel. Mas a gente precisa ter essa convicção, porque quando a palavra de Deus diz, a gente precisa ser nobre como os bereanos, confirmar na palavra. Agora, tem gente que mesmo que a palavra de Deus diga, ela diz: não, mas eu não penso assim, não. Para mim, não é, não, no meu, tu lá, eu aqui. Então, a gente precisa saber disso, porque Saul é um exemplo muito importante desse pecado, porque ele foi obstinado. Aí, o que aconteceu? Samuel, então, fala para ele:
Tem porventura, no 22, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça à voz do Senhor? Então, a obstinação faz com que a gente desobedeça à voz do Senhor e passe a oferecer sacrifícios de tolo. Sacrifício, quando você faz, acha que está fazendo um sacrifício para Deus. Como, por exemplo, pessoas que vão para o culto uma vez por semana ou 2 vezes por semana, ou seja lá quantas vezes vai. E lá, chegando no culto, canta e fica lá e conversa com os irmãos. Acabou de sair do batente da igreja para fora, ela é uma vida ímpia, uma vida mundana, uma vida totalmente apartada da palavra de Deus. Essa pessoa está oferecendo sacrifício tolo, é uma pessoa obstinada, que escuta, entra por um ouvido e sai pelo outro e não obedece a Deus, tá certo? Que Deus nos livre de sermos assim, não é? Então, Samuel disse para ele que ele tinha errado. Aí olha o que ele fala no 24. Vamos lá ver. Olha o que acontece com essas pessoas quando você confronta. No lugar, a palavra de Deus diz que, como é que se diz? Fala com o sábio que terá louvor dele. Agora, vai repreender um tolo para tu ver como o tolo fica com raiva de ti? Se eu estou repreendendo com as minhas palavras, se eu não estou falando a verdade, então a gente deve chegar e dizer, não, irmã, eu acho que você está errada nisso. Mas se o pastor, se o irmão, se a irmã está repreendendo com a palavra de Deus, vamos aquecer, vamos ser humildes e dizer, não, eu acho que eu estava enganada. Ou então, se tu tens convicção, argumenta se for segundo a palavra de Deus. Olha o que Saul disse quando Samuel falou. Ele disse, pequei porquanto transgredi a ordem do Senhor e as suas palavras. Olha o que ele disse. O que diz no final? Porque temia ao povo e dei ouvidos à sua voz. Muitas vezes, as irmãs, principalmente nós mulheres, que as mulheres não têm uma... Como é que eu posso dizer? Nós mulheres não temos uma tradição de muito conhecimento da palavra de Deus. A mulher, como eu falo, servir a mesa e está aos pés de Jesus, né? A gente deve servir as mesas, sim, como Marta, mas a gente deve estar aos pés de Jesus, porque essa é a melhor parte. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vai temer ao marido, temer a colega, temer a irmã, temer a família, e não vai fazer segundo a palavra de Deus, literalmente, porque a gente ficou com medo de ofender ou de não agradar pessoas que a gente ama. E ele, com medo de perder a honra dele, a glória dele diante do povo, esse homem preferiu não dar ouvidos à palavra de Deus e foi fazer o que a cabeça dele estava mandando. E mais a sério, o que ele fez foi dar desculpa. É só o que a gente vê, é desculpa. E é o que o coração da gente faz. Vamos fazer uma reflexão, que é o que o coração da gente faz. É só dar desculpa. A gente fica arranjando uma desculpa acima de desculpa. Lá no 30, no final das contas, Samuel disse, Deus disse que tomou o reino de ti. Aí ele pegou, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do povo e diante de Israel. Ele não quer sair da igreja. Aquela mulher obstinada, ela não quer sair da igreja, não. Ela quer que as convicções dela sejam aceitas pela igreja. Ela quer que a igreja faça o que ela acha que está correto e não o que Deus diz que está correto. É assim a pessoa obstinada. Aquele homem, aquela mulher, aquela menina, aquele menino. A mãe diz, menina, não faça assim. Não, mas eu não penso assim. E ela vai para a igreja com aquela... Tipo assim, veste uma roupa decente para ir para a igreja e a obstinada veste a roupa errada porque ela quer que a igreja aceite ela do jeito que ela é. Nós tivemos exemplo na nossa igreja, no ANS, de uma pessoa obstinada. A gente diz que não é, a gente dá a roupa, a gente fala e a pessoa não abre mão das suas convicções. É uma pessoa obstinada, teimosa, presunçosa, arrogante, porque ela é mais importante, sabe mais do que a irmã, do que o irmão, do que o pai, do que a mãe, do que o pastor. Assim, a gente tem que livrar o nosso coração desse pecado. Se Deus está dizendo na palavra, se o pastor está pregando, se a irmã está orientando, se a mãe está falando, vamos ouvir. Senão a gente vai fazer com o pecado de Saul. Então, a história foi essa. Vamos voltar aqui para a gente ver um finalzinho aqui tá aqui. O que aconteceu? Ele se agarrou na veste de Saul, tá certo? Ele se agarrou nas vestes de Saul. Não, me deixa, fica aqui pelo menos comigo, vamos fazer, adora comigo aqui para o povo não ver que eu fui rejeitado por Deus. Só faltou ele dizer isso, né? Aí, o que ele disse? Samuel disse, o reino foi rasgado de ti e ele vai dar para outro. Deus te rejeitou. Aí conclui assim,
porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quando nós estivermos vendo sobre rebelião lá no pecado de feitiçaria, nós vamos ver também que a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como o pecado de idolatria. Então, eu tenho muito medo desse pecado. E, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Tá certo? Aí eu fico pensando, irmã, sinceramente, vamos pensar um pouquinho comigo. A gente sabe, a gente prega para as meninas, a gente prega no OANSE, a gente sabe pela palavra de Deus que Deus não rejeita quando ele salva de uma vez para sempre. Mesmo que nós somos infiéis, a Bíblia diz que ele permanece fiel. Mas a gente precisa fazer uma reflexãozinha básica na nossa vida. Nós somos crentes mesmo. Nós amamos ao Deus que diz que vai nos levar para o céu, para um lugar maravilhoso, que nos livrou do castigo do pecado, do inferno, né? Eterno, do lago de fogo. Nós amamos realmente esse Deus, nós cremos verdadeiramente que nós somos salvos. Como é que a gente pode ainda ter convicções pessoais diante de um Deus desse? O que a gente pode é não conhecer totalmente, mas quando a gente ouve que alguém está falando, a gente confere na Bíblia, não vão acreditar em tudo que todo mundo fala, e nem eu quero ter aqui a razão de nada. Eu estou falando o que eu vi na palavra e conferi na palavra, mas é importante que cada irmã vá na palavra e confira na palavra se isso que eu estou falando, ou que a gente está conversando aqui, se é verdade. Se for, vamos abrir mão das nossas convicções pessoais, porque aquele tipo de convicção não vai levar a gente para lugar nenhum. Aí eu peço agora que as irmãs pensem um pouquinho comigo sobre isso. Olha só. Os nossos projetos pessoais, eles são para a glória de Deus? Tudo que a gente pensa em fazer, tudo. Se você amanhece o dia e diz, estou morrendo de fome, vou comer. É para a glória de Deus? Qualquer coisa que a pessoa, ou pessoa que o crente coloque diante de Deus em sua vida é idolatria. Eu tive uma dificuldadezinha eu vou até confessar para as irmãs isso aqui. Quando eu estive estudando sobre isso, todo mundo, quando a gente pega e lê assim um estudo sobre obstinação, sobre idolatria, o pecado de obstinação é como a idolatria, eu confesso que inicialmente eu não tinha convicção de que era real aquilo, que as pessoas estavam falando segundo a palavra de Deus. E olha só, para vocês terem uma ideia, quem sou eu, Glória, uma Zebedeu, para questionar um bando de estudo de pastores e mais pastores falando aquilo. Mas eu não tinha visto com os meus olhos, eu não tinha entendido com a minha mente, nem tinha entrado no meu coração. Então, eu tive dúvida. Eu não achava, se você botar um ídolo, se você botar um cantor, se você botar um jogador de futebol, se a tua novela tu não pode perder. Por que isso é idolatria? Eu não tinha convicção disso. Então, eu penei, porque eu estudei, eu pesquisei, eu orei a Deus, pedi, porque eu não tinha convicção. Meu Deus, esse povo todo tem convicção disso, e como é que eu não tenho? Então, eu fui verificar realmente. A gente, quando coloca as nossas convicções acima da palavra de Deus, realmente nós estamos idolatrando aquilo que a gente está colocando no nosso coração diante de Deus. Então, vamos lá. Projetos pessoais que não glorificam a Deus na nossa vida é idolatria. Tudo. Aí eu pergunto para vocês, as nossas convicções, cada uma seria assim, muito bom se hoje nós fechássemos os nossos olhos antes de dormir e pensássemos assim, o que são convicções? Convicções. Por exemplo, eu acho que a criança deve ser disciplinada, ela deve aprender comportamentos adequados. E isso é uma convicção que eu tenho na minha vida. Essa convicção é segundo a palavra de Deus? Ela glorifica a Deus se eu continuar tendo essa convicção? E qualquer outro também, irmã, qualquer outra convicção que você tenha. Tudo, do trabalho, do teu tempo, do teu lazer, tudo. As tuas convicções, elas precisam estar, segundo a palavra de Deus, e glorificando a Deus. Outra coisa, filho, casamento, trabalho, aparência, tudo isso que a gente faz, os nossos filhos, a gente tem os nossos filhos como sendo pessoas que a gente ama do fundo da nossa alma, mas eles estão diante de Deus na nossa vida? Se eles estiverem diante de Deus para a gente precisa fazer uma reflexão e precisa pedir perdão a Deus. A palavra de Deus diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho também não é digno dele. Quem ama o seu marido mais do que a Deus não é digno dele.
Então, a gente precisa saber se os nossos filhos, o nosso casamento, o nosso marido, se o nosso trabalho, a gente nunca tem tempo para a palavra de Deus, nunca. A gente nunca está disponível para Deus, porque o nosso trabalho é mais importante, o nosso estudo é mais importante. Uma vez na vida ou outra, a gente não participar das coisas, das reuniões, porque a gente tem atribuições, eu tenho certeza que Deus não vai condenar de forma alguma, mas a gente não ter tempo nunca para as coisas de Deus, porque o nosso trabalho é mais importante do que a Deus, a gente tem que ver, tá certo? A gente tem a nossa aparência, por exemplo. A gente chega atrasado por causa da aparência da gente? A gente está colocando a aparência acima das coisas de Deus? Ou, agora eu falo como a gente falou no começo, a gente não aparece para as coisas de Deus porque a gente está feia? Então, se a gente, porque não está bem vestida, ou porque não está maquiada, ou porque não está arrumada, se a gente se negar a ter comunhão com os irmãos por causa da aparência, a gente está colocando isso como prioridade na frente. Minha convicção é, eu estou feia, eu não vou aparecer. Aí eu não tive tempo para me arrumar, para me preparar, para ir para o culto. Então, a gente precisa saber se isso está realmente diante de Deus na nossa vida. Outra coisa interessante que a gente precisa saber, namoro, amizade, diversão. O que vocês acham, irmã? Essas coisas a gente coloca diante de Deus? Deus disse que não pode namorar com ímpio. Quantos casos de vida desgraçada que a gente vê de meninas cristãs que se engraçam para um menino, não precisa nem ser ímpio, não. Às vezes, só se ela se engraçar por um infiel, ela já vai ter 90% de chance, sei lá quantos por cento. Eu estou chutando 90%, porque para mim é 100%. Você já vai se engraçar por um menino infiel, você já vai ter chance de ser uma desgraçada na vida. Porque o mau casamento é a pior coisa que pode fazer. Você pode não se formar, você pode não ter emprego bom, você pode não ser rica nunca, mas se você tiver um casamento mau, você pode ter o ouro do mundo todo, o marido mais rico do mundo, você vai ser uma pessoa infeliz, porque você colocou a convicção pessoal antes da palavra de Deus. Ele disse, não há comunhão de luz com trevas. Olha o povo de Israel, o que ele disse que o povo ao redor de Israel faria? Seria como um laço. E foi. O povo foi como um laço para o povo de Israel, porque eles não deram a prioridade a Deus e foram obstinados. Eu fui olhar, a palavra de Deus tem várias palavras, obstinado no Velho Testamento. E ele diz o tempo inteiro que o povo de Israel é povo obstinado. E minhas irmãs, eu vou dizer um negócio para vocês, eles estão longe de ser obstinado. Obstinado, só falta eu brincar e dizer assim, Deus não sabia o que era obstinado. Quando ele visse a igreja, ele ia ver o que era obstinado. Nós é que somos obstinados, porque nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Nós vimos o Deus eterno vir ao mundo, ele morreu, ele ressuscitou, eles ainda estavam vendo ao longe. Nós vimos, sabemos que aquilo aconteceu e que é verdade. Nós sabemos que o Deus eterno nos salvou. E mesmo assim, conhecendo o exemplo do Velho Testamento, a gente é obstinado e acha que namorar com ímpio, ter amizade com ímpio, fazer negócio com ímpio, se divertir com a diversão que os ímpios colocam à disposição da gente, música, cinema de ímpio, isso é que é ser obstinado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui ouvir essa semana, eu estava procurando na internet coisas sobre isso, sobre obstinação. Eu queria saber eu queria ouvir mulheres falando sobre obstinação, porque tem muita mensagem de pastor, e eu não queria ouvir um homem falando sobre obstinação. Eu queria uma mulher falando sobre obstinação. E eu fui em vários sites no YouTube de mulheres, sites belíssimos. Olha, gente, tem tanto site bom, principalmente na língua espanhola, tem mulheres abençoadíssimas que a gente pode ouvir. Eu já sei onde é que eu vou aprender espanhol agora. E aí, conversa daqui, puxa dali, entrei no YouTube de um rapaz de uns 28 anos, jovem, bonito, casado com a esposa dele, aparece de vez em quando, e ele falando muito bem sobre, me chamou a atenção porque ele falou assim, o crente pode fazer tatuagem, pode ouvir qualquer música, pode fazer o que quiser, pode botar piercing. Aí eu falei assim, opa, eu vou ver o que esse jovem vai falar, né? Eu quero ouvir o que ele vai dizer. Então, eu entrei e tal, ele até falou direitinho sobre a palavra de Deus. Assim como Saul disse, não, eu cumpri a palavra de Deus. Ele falou tudo certinho. Aí, eu entrei no Instagram dele para ver. Sempre que eu tenho dúvida, eu vou atrás do povo lá pela internet para ver o que eles... Aí, eu entrei no Instagram dele. Ele é um rapper. Sabe o que é isso, né? Aquele rapper, Jesus Cristo, não sei o quê, Jesus Cristo vai ficar, não sei o quê lá, não sei o quê, Jesus está. Se vocês acham que está certo, é uma condição
convicção de vocês. A minha convicção é que Cristo não deixou a palavra dele para ir se moldando aos tempos, aos novos tempos, não. Por quê? Presta atenção uma coisa, gente. Ah, irmã, mas isso aí a gente ouvia aquela música lírica. Oh, Jesus! Quando era no tempo antigo, irmã. Agora as jovens querem ouvir rap, sei lá como é o nome. Rapper. Aí, o que acontece? Irmãs, vamos pensar numa coisa? Se a palavra de Deus vai se adaptando ao longo do tempo, nós estamos vendo que o mundo está de mal a pior. As igrejas agora, presta atenção, as pessoas estão indo para as igrejas fazer teatro, elas botam as roupas brancas e ficam, para mim parece alma, né? Eu nunca vi uma alma não, mas a gente quando representa a alma, tem aquele pano velho branco por cima, amarelo, e fica lá dançando, abanando as asas lá, dançando. O que Deus mandou a gente dançar? Dançar mexe com a tua carne, com o teu coração, com a tua sensualidade. Então, é forró evangélico, está tudo se adaptando ao mundo, né? É forró evangélico, rap evangélico. Eu pergunto para vocês, como é que vai ser a igreja que vai estar, quando essas meninas tiverem adulta, como vocês acham que vai estar adaptada a igreja de Deus aos novos tempos? Já tem homossexual na igreja, já tem casamento, pode recasar quantas vezes quiser, depois de crente, pode separar, casar, pode trair e voltar para a igreja, ou seja, pode tudo. Então, não é verdade, na minha convicção, segundo a palavra de Deus, porque ele diz assim, porque eu, Senhor, não mudo. Ele diz que ele não muda, ontem e hoje ele será o mesmo sempre. Então, por que essa palavra tem que se adaptando à igreja, se adaptando aos tempos modernos? Aí, quando eu vi esse rapazinho que estava falando a verdade, eu lembrei logo de Saul. Não, eu cumpri, eu só trouxe o que era melhor. Olha, eu cumpri, eu faço rap, mas não faço aquele rap que o homem lá, um francês que foi, ou francês ou espanhol? Espanhol que foi preso agora, porque ele incitava a juventude à rebelião. Não sou igual aquele, não. Eu sou um rapper que fala sobre as coisas de Deus. E lá atrás dele tinha umas 8 pessoas no palco, tudo dançando. Claro que, para mim, foi uma decepção. Porque falar a palavra de Deus é totalmente diferente de você crer verdadeiramente que ela te transforma, que ela faz com que você abandone o pecado, abandone a tua obstinação e seja livre. Porque o mais interessante é porque as pessoas acham que estão abandonando o prazer. Se você não tem prazer na palavra de Deus, você está abandonando o mesmo prazer. Se a palavra de Deus não te dá prazer, você vai abandonar as coisas do pecado que são prazerosas e vai ter prazer em quê? Eu agradeço a Deus, porque a coisa que eu mais fazia na face da terra era dançar. Quando eu me converti, eu falei, eu deixo de usar música, roupa curta, eu deixo disso, eu deixo daquilo, mas eu não vou conseguir deixar de dançar, não. Aí Deus foi tão maravilhoso que me deu uma coisa infinitamente maior do que a dança. Infinitamente maior. O prazer que eu tenho de passar horas estudando a palavra de Deus, preparando um estudo para as irmãs, me edificando, é muito melhor para mim do que o que eu gastava de tempo dançando. Então, a gente precisa saber se essa diversão, se essa música, se esse cinema, se tudo que a gente está vendo é um projeto pessoal. Se eu disse assim, hoje eu vou assistir um filme. Esse filme, por exemplo, vou só dar um exemplo. Avatar é filme de idolatria braba. Panteísmo, é desesperador Avatar. E é um filme lindo, você vai assistir, se você leva seu filho, você está ensinando seu filho a ser idólatra. Quem mais? Os Incríveis. Os Incríveis, aquele filme, no final, ele joga o menino para cima, ele vira várias coisas, uma hora ele vira um Satanás. Aquela figura que a gente conhece como Satanás. Ele vira um Satanás no final. E é uma mentira, é uma idolatria. Então, a gente leva os nossos filhos para lá, a gente dá jogos e games para os nossos filhos, deixa eles exercitarem aquilo. Aí, o que acontece? No final, quando ele tiver 13, 14 anos, que tiver para o mundo, 15, quando ele aparecer grávido, quando ele aparecer com mulher grávida, quando ela aparecer grávida, quando ela não der mais atenção e não obedecer mais, a culpa foi de quem? Deve ser de Deus, né? Como Saul falou. Não, eu obedeci. Não, mas foi o povo. Não, mas foi não sei quem. Minhas irmãs, a gente precisa saber se o projeto de vida da gente é para glorificar Deus ou se é um projeto de uma pessoa obstinada, teimosa, presunçosa, que acha que ele pode fazer. Eu já vi mãe dizendo assim, na época que saiu Harry Potter, há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, o primeiro livro de Harry Potter, essa mãe comprou a coleção para o filho. Comprou o primeiro livro e foi comprando todinhos. E ela frequentava a igreja.
eu cheguei para ela e falei assim, mas por que você vai comprar esse livro para ele? Sabe o que ela respondeu? Eu quero que as irmãs entendam, presta atenção. O que ela disse? Eu falei, mas por que você vai comprar esse livro para essa criança de 7 anos? Ele vai ler o Harry Potter, é uma história demoníaca, diabólica, é de bruxaria, de feitiçaria. Por que você vai comprar? Ela, Deus, quando quis, me salvou, eu assisti Branca de Neve, eu assisti isso, eu fiz aquilo, e quando Deus quis, me salvou. Se Deus quiser, ele salva ele também. O que vocês acham? Vocês lembram de Eli? Que Deus disse que ele ia ser morto porque ele honrou mais os filhos do que ao próprio Deus. Samuel também teve 2 filhos ímpios, 2 filhos ruins, que eram mais apegados, avarentos, né? Sabe o que Deus disse sobre a educação que Samuel deu para os filhos dele? Nenhuma palavra. Então, a gente pode saber se a gente é como Eli, que honra mais aos filhos do que a Deus, ou a gente é como Samuel, que Samuel levantou na frente de todo mundo, mesmo tendo os filhos ímpios, ele disse assim, quem de vocês disse que eu fiz alguma coisa de errado? Todo mundo calou. Então, a gente precisa saber se a gente está edificando a nossa família, a nossa filha, o nosso filho, o nosso esposo, a nossa irmã, o nosso irmão, o nosso neto, se a gente está edificando eles, ou a gente está aguentando o que eles querem, a modernidade, a obstinação, porque a gente não quer desagradar, tá certo? Então, vamos ver aqui outro. Agora, eu queria falar com as irmãs uma coisa muito interessante, com relação a... Eu pensei aqui, eu queria... Porque, assim, as irmãs, quando eu abro o microfone, as irmãs acabam que não falam muito, né? Mas, assim, eu queria que as irmãs pensassem comigo aqui, assim. Vocês conhecem aquelas irmãs que, quando vai ter o ensaio do coral, elas são as primeiras a estarem na igreja? Vai ter um ensaio especial. É a primeira que vai estar na igreja. Ela não falta o ensaio do coral. Está errado fazer coral? Não. Está errado fazer especial? Não, para ela não está, também está bom. E as conferências? Já viram igreja que tem conferência em cima de conferência, conferência. Mas na hora que tem a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, estou cansada porque cheguei tarde do trabalho, estou cansada porque tenho que estudar, estou sem poder fazer porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Então, o projeto pessoal dela é a convicção, a obstinação dela, ou é Deus? Vocês já viram aquelas pessoas que não vão para a igreja nunca quando tem um trabalho para fazer, ou pelo menos nunca quando tem um culto de oração, mas botam um churrasco. Tem um churrasco na igreja, nem que seja um café com pão, a pessoa está na igreja. Então, eu pergunto para as irmãs, essa pessoa é uma pessoa obstinada ou não? Ela está valorizando a Deus antes do que a convicção dela? Qual é a convicção dela? Ela quer comer. Quer satisfazer a barriga dela, mas ela não quer satisfazer a alma dela. Então, eu queria que as irmãs pensassem sobre isso. Vou fechar aqui só para a gente ter uma noção aqui, para a gente encerrar. Projetos pessoais, os nossos projetos pessoais são para a glória de Deus? As nossas convicções, os nossos filhos, casamento, trabalho, aparência, namoro, amizade, diversão, música, cinema, as coisas da igreja, os trabalhos da igreja são importantíssimos, muito importante. O coral, os especiais, as conferências, as confraternizações são importantíssimas, mas eu vou só para elas? Quando Deus está falando através de um pregador, de uma mensagem, ou quando a gente pode falar com ele na oração, eu vou? Ou eu só vou para essas coisas que eu apareço? Então, seria muito interessante mesmo, que as irmãs pensassem um pouquinho sobre a vida, as meninas, eu quero muito que as crianças, as garotas, pensem um pouquinho, a vida de vocês é só uma, esse momento que vocês têm 12, 13 anos, vai passar, vocês vão já ter 15, 16, vão já ser mães, e o momento para glorificar a Deus é agora. Não vamos ser como Saul, que Deus rasgou o reino dele, tirou o reino dele, ele é um homem péssimo, foi um homem obstinado, um homem que só pensava nele, um homem que as convicções dele eram mais importantes do que a palavra de Deus, e sejamos como aquele que disse hoje, como foi que as pessoas, acho que todo mundo pensou em postar aquele versículo na palavra de Deus, quem é esse circunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Então, a gente precisa ser como Davi, que coloca Deus como prioridade e acredita que, assim como Deus
livrou ele da boca do leão e da boca do urso, Deus ia livrá-lo diante de Golias, assim como Deus nos salvou, ele nos deu a vida eterna, ele vai nos ajudar a vencer a tentação, a vencer a obstinação, que é como o pecado de idolatria. Então, eu queria abrir para as irmãs, se elas tiverem alguma coisa para falar, para a gente... eu vou fazer uma oração e a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu vou orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, meu Deus. Ajuda que cada uma de nós, Senhor, aprenda que as nossas convicções são importantes, Senhor, mas somente se elas estiverem de acordo com a tua palavra, se estiverem submissas, Senhor, ao teu Santo Espírito, e estiverem, Senhor, de acordo com o plano que o Senhor tem para a nossa vida. Ajuda cada uma de nós, meu Deus, a sermos, Senhor, fiéis a ti. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queria que as irmãs abrissem o microfone e falassem alguma coisa.